Eu só ia trazer mais uma das cartas, onde você diz assim: metade dos nossos problemas deriva de dizer sim quando deveríamos dizer não. E eu trabalho muito sobre isso, porque eu também sou mediadora de conflitos, Aham. e vejo como as pessoas acabam se colocando numa situação, e digo se colocando porque eu também acredito, como você, no nosso poder da autorresponsabilidade, né? Que nós temos isso em nossas mãos, que muitas vezes delegamos para os outros, ou por medo de assumir, ou por medo de realmente tomar a frente. Então, fale um pouco sobre esse seu olhar em relação ao conflito, em relação a esse posicionamento. Eu também sou mediadora de conflito, a gente tem muitas coisas em comum, realmente. Assim, a gente cria muita coisa dentro da nossa cabeça. Uhum. Né? E essas criações, eu acho que a pessoa que é mais ansiosa cria mais, né, do que as outras, né? É, eu acho que essas criações internas, elas já são, como eu vou te falar, elas já são um pedido de socorro para dizer não. Né? Se a gente for olhar pelo ponto de vista neurocientífico, o cérebro ele se resume evolutivamente, né, nessa estrutura orgânica pronta para falar não. Por quê? Porque o nosso comportamento primordial, né, de qualquer ser biologicamente vivo e ativo, ele se baseia em ações reflexas. Uhum. Então, é preciso ser muito rápido e eficiente na resolução de problemas que envolvem a nossa sobrevivência. E o reflexo é muito bonito, o reflexo é um não. Né? No entanto, a partir do momento que os organismos vão evoluindo e essas ações automáticas passam a ser mais, não são tão vantajosas para os nossos problemas, frear determinados comportamentos, não reagir instintivamente, passa a ser uma regra. Só que o excesso de socialização que a gente vai vivendo hoje, em que a gente, né, não reconhece mais as pessoas olho no olho, né? A nossa privacidade foi reduzida, né? O nosso mundo particular está vazando aí, né? Nós somos alvos de críticas ferozes, né? Dizer não desagrada o nosso convívio. Uhum. Então, em determinadas situações, a gente é pressionado pelo estilo de vida, que é muito estressante e estimulante, a não dizer não, mesmo que a gente tenha direito. Só que o cérebro ele foi programado para dizer não, né? Ele sabe dizer não. A gente tem que lembrar disso. Tem que buscar retomar essa É, ferramenta tão importante. é. Perfeito. Quando você está muito estressado, inclusive, normalmente as pessoas começam a gastar mais dinheiro. Porque como elas estão tão estressadas que elas diminuem o poder de escolhas inteligentes. Então, o dizer não, ele é biologicamente correto, a gente tem essa capacidade de dizer não, né? Nós nascemos com a capacidade de dizer não, Uhum. mas, ao mesmo tempo, a gente está acelerado. E como a gente está acelerado, a gente está dizendo mais sim do que não, porque a gente está sem tempo, na verdade, né? Pelo cansaço, pela falta de motivação, a gente está realmente entrando num ciclo vicioso de sim. Por Uhum. isso que a gente tem que parar, a gente tem que pensar, a gente tem que se organizar, e o próprio bem-estar físico e mental, ele que que é uma das coisas para o nosso desenvolvimento e nosso desempenho cognitivo, ele precisa que a gente fale não, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que as pessoas precisam aprender sobre falar não. E dentro disso vem uma habilidade que a gente não precisa responder na hora. Às vezes a gente se pressiona, mas eu tenho que dar uma resposta, porque isso é realmente algo de vida ou morte que precisa ter. Normalmente não é isso. Gente que acaba se colocando num momento de pressão e achando que precisa dar um retorno. E hoje, com o online, isso ficou ainda mais forte. Ai, mas eu ainda não respondi aquela mensagem, ainda não respondi aquele e-mail, ainda não respondi aquele direct no Instagram, enfim. Mas aí é pensar, opa, eu não preciso responder na hora. Eu acho É, que aqui está uma ferramenta muito importante da pausa, de conseguir parar um pouquinho para refletir e aí sim responder de sim. forma com mais clareza e foco naquele sim que nós queremos dar. E Quando você a fala gente isso também. fala muito, a pausa é a minha grande defesa na vida. Uhum. Eu brinco que tudo na vida pode ser resolvido em 48 horas,
e quiçá em 72 horas. Então, a vida não se resume à hora, né? Uhum. Viver o agora, resolver em 72 horas. Uhum. Porque quando você quer resolver na hora, você vai resolver por um ambiente emocional conturbado, Uhum. né? E quando a gente associa o não às nossas emoções, a gente consegue ter um acesso mais fácil às emoções, né? Medo, raiva, tristeza, são sentimentos que a gente considera negativos, mas eles são inatos, eles existem em nós, né? Uhum. E eles podem atuar numa direção contrária de uma aprendizagem se a gente não tiver realmente assim se aprofundado nas nossas emoções, né? Então, Uhum. normalmente a gente fala não por medo de ser rejeitado, a gente fala não por raiva de que a outra pessoa não tenha feito uma coisa, ou por tristeza de não ter conseguido algo, entende? A Uhum. gente não fala não porque a gente está feliz, né? E quando a gente atrela essa emoção à felicidade, a gente pode ter um outro vislumbre, né? Que é uma equação complexa, né? Que a gente Uhum. chama de valência emocional, né? Que é uma forma decisiva de você simplificar e associar uma informação a um sentimento positivo. Uhum. E aí o cérebro ele é capaz de retomar essa mesma valência emocional no futuro.